Programa 21 da Superliga Nordeste. De futebol americano, que é o melhor campeonato regional de futebol americano do Brasil. E hoje vamos ver quem levou para casa esse belíssimo par de chuteiras. Suspense. E aí, pessoal, estamos de volta. Bem-vindo, Javier Figueiredo. Muitos comentários nesse programa. Teve alguns comentários, basicamente foram palpites dos jogos anteriores. O pessoal querendo ganhar a chuteira da Porto FA. Exatamente, um saludo para o Eugênio, um abraço para o Eugênio. Só que lembrando que para ganhar a chuteira, a gente vai ver no decorrer do programa se alguém ganhou ou não. Para ganhar a chuteira, tem que acertar o placar. Exato. Pelo menos um dos jogos. Né? Vamos ver. Bom, mas teve alguma pergunta? Sim, de Gustavo Farias, acho que foi uma pergunta básica. Acho que era Gustavo Silva. Gustavo Silva, sim, era um Gustavito. Basicamente era para você, ele pergunta o que falta para o futebol americano ter um campeonato mais unificado dentro do TTD, pode ser? Dentro, eu acho que talvez ele tenha querido dizer O TTD. unificar os times do torneio Touchdown. TTD, Pode ser, não com sabia os que times- existem dois torneios. com os times da CBFA. Bom, basicamente o que acontece hoje, para quem não sabe, é que a gente tem uma confederação brasileira, Sim. da qual todos os times do Nordeste fazem parte, são filiados, né? Então a Superliga Nordeste é uma parte do Campeonato Brasileiro e, paralelamente, lá no Sul-Sudeste a gente tem uma liga independente, que é o torneio Touchdown. Né? Só para a parte sul e sudeste, não O Vitória da Bahia, 2 anos atrás, participou, foi convidado depois, né? teve problema e Foi saiu. retirado, saiu, enfim, do torneio. Mas a diferença, eu acho, principal hoje em dia é essa. São torneios que acontecem ao mesmo tempo, então os times, Não por pode ser diversas unificado por questões, isso. eles têm que optar, né? Ou por questão geográfica, questão financeira, viagens, etc. Eles terminam optando por um campeonato ou outro. A gente já teve várias experiências de times que participaram de um, no outro ano voltaram, um exemplo que eu citei do Vitória, e trocam de um para o outro. Mas, de todo modo, a gente termina achando positivo que no momento que o futebol americano se encontra hoje no Brasil, você tenha mais times disputando mais campeonatos. Aí você consegue estar em diversas cidades, né, fazer com que o público de diversos locais conheçam o esporte, do que simplesmente, de repente, só ter 16, 20 times disputando um campeonato. Terminaria acontecendo o que acontece com o vôlei, com o basquete, que foi muito restrito. Só uma curiosidade agora para acrescentar na dúvida de Gustavo Silva. Significa que, neste momento, nenhum time do Nordeste, da Superliga Nordeste, está dentro do Torneio Touchdown, nenhum. Como eu falei, a única experiência foi do Vitória da Bahia em 2013. Mais alguma pergunta? Sim, cadê Sabrina? Cadê Sabrina? E argentino, pô? Javier. Não. Cadê Sabrina? Esse aí, pra quem não conhece, é o Drew Banks, É do Mariners. quarterback do Recife Mariners, perguntando aí pela nossa Sabrina. A famosa Sabrina. Bom, mas vamos lá, cadê Sabrina? Cadê Sabrina? Que boa pergunta, cadê Sabrina? Vocês provavelmente não sabem, mas a Sabrina também é esportista, também participa de competições. No esporte, também pouco usual, né? Talvez pouco convencional, tá crescendo muito agora, não é futebol americano em nenhuma das suas modalidades. O que é que a Sabrina faz? Segundo ela comentou um dia aqui, ela faz pole dance. Faz pole dance, ou como algumas pessoas chamam, o esporte derivado do pole dance é o pole fitness. E Sabrina está exatamente, nesse momento que a gente está gravando, em Brasília, participando do Campeonato Brasileiro. Pensei que estava lá no Recife. Não, Brasília, participando do Campeonato Brasileiro de Pole Dance. Olha só a Sabrina chegando longe. Para dar uma palhinha para o pessoal de casa. Sim. O que é dar uma palhinha no pessoal de casa? O que significa? Tá falando em que língua para mim? Dá uma palhinha, uma pequena demonstração. Sim, um avanço. Não? Nosso atleta vem da Paraíba também, que é a Sabrina Araújo. Aê, Sassá!
vestida assim, compite não, né? É vestida como ela tá aí, fantasiada. Tá chapeuzinho vermelho. O pole dance, bom, ela vai explicar mais aqui, Sim, mas ela vai definir todas essas coisas. pelo que eu entendi, cada atleta tem uma apresentação, um figurino especial, uma música especial, porque é meio que uma encenação também. Se eu estiver falando besteira no próximo programa, a Sabrina... Ela vai dar um murro em cada um e vai começar a explicar o que a gente falou. Mas vamos agora voltando a falar aqui Dos jogos, de futebol americano, né, gente? que é aquilo que a gente não sabe. Eu não sei. A quarta rodada da Superliga Nordeste, decisiva, como a gente já esperava, teve 4 jogos, todos os times em campo, 3 jogos aconteceram 2 semanas atrás e no último final de semana a rodada foi completa lá em Mossoró, né? com o Mariners enfrentando o Petroleiros. Mas vamos falar de cada um dos jogos, começando pelo o jogo que colocou os 2 segundos lugares, né? Então, segundos lugares dos respectivos grupos, face a face. Petroleiro não, Mariners e Piratas. Espectros e Piratas. Espectro. Tem que cortar essa parte? Eu acho que sim. Vamos começar falando do jogo que colocou face a face o segundo lugar do Grupo Sul, Spectros, contra o então segundo lugar do Grupo Norte, o Piratas contra o Spectros. Contra o Spectros, exatamente. O jogo foi lá em Recife, no Estádio dos Aflitos. E assim como você previu... Exato. Foram 3 touchdowns dos Spectros, 21, acho que foi 21. Sim, foi 21-0 o jogo. Né? Você está vendo aí algumas imagens, está vendo os touchdowns. Os primeiros touchdowns do Spectros foram muito similares. Eu não fui assistir o jogo, mas me comentaram que foram muito similares. Foram destaque do... foi a jogada... QB Dantas passando aí pro fullback Everton Antero, o famoso Pingo, né? Destaques também, inclusive os dois, na seleção brasileira. O Aranha converteu ambos os pontos extras e aí o Spectros abriu 14-0, logo no comecinho do segundo quarto. Mas o jogo ficou bastante truncado. Até que a defesa se destacou. Sim, a defesa do Spectros muito bem. Se destacou o jogo inteiro, com destaque também para o americano Jaron Jones. Igor Neri também jogou muito bem, os linebackers do Spectros de modo geral. O terceiro TD do Spectros, inclusive, foi marcado pela defesa pelo Pablo Magalhães. Por quem? Pablo Magalhães. O famoso caixa d'água. Ah, sim, agora sim. O Pirates, por outro lado, teve destaques também, né? Dos americanos. Sim, os americanos... Não deixaram que conseguiram fazer? Não, eles jogaram... O Recife Pirates, ele teve momentos de avanços, né? Teve momentos de recuperação de bola, tanto recuperando fumbles sofridos pelo Spectros, cedidos pelo Spectros no caso, e o QB Dominic White proporcionou diversos avanços pela sua equipe, inclusive empolgando a torcida, né, que compareceu em bom número no Estádio dos Aflitos, e teve momentos bonitos, eles gritando lá, piratas, piratas. Foi bem bacana, chegou próximo ali da zona de pontuação, mas como você mesmo lembrou, a defesa do Spectros segurou bem o jogo. O outro jogo que a gente vai comentar teve um resultado bastante inusitado, né? Dificilmente alguém conseguiria acertar esse palpite, pelo menos eu não iria chegar próximo do que aconteceu. Vocês já devem saber do que eu estou falando. Caçadores recebeu lá no Presidente Vargas o Bravos. Como eu tinha falado, o Caçadores, nem que ele quisesse, ia perder. Não tinha como ele perder. O resultado foi 92-0. O pessoal do Fortaleza fez questão de dizer que o Bravos jogou e lutou e foi bravo até o final. Inclusive, Javier, teve um lance... Eu queria que deixasse abrir nesse momento para ver se ele dizia que não foram... Mas é verdade, teve um lance... os vídeos já estão disponíveis, você pode checar aqui aí na fanpage da Superliga Nordeste e ver que é verdade o que a gente está falando. Teve um lance no terceiro ou no quarto, não me recordo agora, que o Bravos conseguiu um avanço, né, conseguiu um first down, uma primeira descida, e a torcida do Caçadores... Ficou assustada? Não, comemorou. Comemorou. A torcida do Caçadores comemorou. Porque estavam vendo que o time, apesar de todas as adversidades, né, eles estavam ali lutando até o fim. Por falar nisso, teve um artigo interessante que saiu essa semana. Teve um artigo de... me desculpe, o cara não sei pronunciar o nome dele. Sobre essa matéria, esse artigo que o Haim, do Blog Touchdown do Jornal do Comércio, fez. Cadê teu celular? Tá aqui. E aí eles falam de quê? Ele fala do elenco, ele fala sobre o problema que tiveram no estádio, que eu acho que foi real, esses problemas que tiveram. O patrocínio que eles tinham, parece que tiveram problema para renovar esse patrocínio. E fala das perspectivas para o próximo ano.
Eu também achei bastante interessante. Achei interessante, não? Uma perspectiva diferente, né? Porque enquanto todo mundo está dizendo, perdeu de 92 Sim, a 0, sim, mas é bom a gente ver o outro lado também. Eu acho, né? Falando um pouco sério, muitas pessoas estão se aproveitando da situação deles e estão passando por um problema. Inclusive Sabrina. Cadê Sabrina? Pessoal, mas vamos falar do jogo que aconteceu em Fortaleza. Sim. Falar do Ceará Caçadores. Do Ceará agora. Caçadores. Primeira coisa interessante é que o placar e o desenvolvimento do jogo permitiu que todos os jogadores ativos do Ceará Caçadores entrassem Os em ativos, campo. peraí, tem outros também que não são ativos, como é? Tem os inativos. Tá, ok. Os contundidos, etc. Os que não Então, jogam. Isso, então é interessante que todos que estavam aptos a jogar, tá melhor assim? Tá melhor. Conseguiram entrar em campo, independente de serem reservas, etc. Inclusive, teve um bom desempenho dos novatos. Os novatos, os caçadores, marcaram, jogadores que entraram esse ano, pouca experiência no esporte, marcaram 4 touchdowns. Então, o análise que estou fazendo é o coach testou novos jogadores se aproveitando de que o time contrário é fraco? Se aproveitando, não é se aproveitando, mas o desenrolar da partida permitiu que ele pudesse treinar, testar outros jogadores e descansar os seus titulares. Falando nos titulares, tivemos 2 TDs de novo, 2 touchdowns do Maranhão, um dos grandes destaques do time, assim como o quarterback Romário Reis, que marcou... Não senador, que marcou 3 vezes. Então, trocando de jogo agora para o terceiro jogo, que foi Bulls versus Vitória da Bahia. Lá em Natal. Lá em Natal jogaram? O Bulls jogou de local, como você fala, né? De local, o time da casa recebeu Vitória. Foi um jogo bem disputado, né? O Vitória conseguiu fazer 21 pontos, acho que também pouca gente... Mas não alcançou para ter uma certa vitória. O Bulls encantou voltar a ser o Bulls de outrora e meteu 47 pontos na vitória. 47? O grande destaque foi o QB Neto. Neto conseguiu fazer ou participar de 4 touchdowns, né? Sendo 2 de passe e 2 ele mesmo correndo com a bola. É uma característica do Neto, quem é responsável por diversos TDs. Similares a esse. E com esse resultado o Bulls continua vivo no campeonato, né? Ele agora vai ter uma missão ingrata, que é derrotar o líder do grupo, Ceará Caçadores. É a primeira coisa que ele tem que fazer. Para poder classificar para o playoff, né? Além de torcer pro Recife Pirates. Ainda tem que torcer para ele. Tem que torcer. É uma situação um pouco complicada, como também é complicada do Pirates, no sentido de buscar a classificação. Quem talvez tenha mais chance nesse momento é o Petroleiros, apesar de ter perdido em casa no último final de semana para o Recife Mariners. Já entramos no Mariners. Já entramos no Mariners. Você percebeu? Eu percebi que a gente vai assim, um ritmo ágil. Muito bem. Então, a gente falou, e aí? Uma coisa que todo mundo estava preocupado, esperando você, falou bastante no último programa, foi sobre a temperatura, né? O jogo foi a 35 graus lá em Mossoró. Eu falei que lá ia ser quentinho, embora vocês dissessem que o Mariners levava chuva para não levou. Não levou esta vez, fez calor lá. E talvez por isso mesmo o time azul teve dificuldade de engrenar na partida. E aumentar o placar. O primeiro tempo terminou apenas 7-0. E o primeiro foi tão assustador para os Mariners. O Mariners teve um field goal ali no finalzinho para tentar fazer, bloqueado pelo Petroleiros. A torcida lá no Nogueirão foi à loucura, viu que o time estava num bom momento, mas no segundo tempo, talvez com a temperatura mais baixa, não sei, o Mariners conseguiu engrenar mais, o Petroleiros teve uma ou outra chance se aproximando da zona de pontuação, mas novamente tem acontecido bastante isso nos jogos do Petroleiros, né? Ele avança, mas na hora H não está conseguindo pontuar. Cansa. Talvez. O QB Moisés foi sacado algumas vezes, né? Foi derrubado lá pela defesa do Mariners. E entre os destaques do Recife Mariners, a gente pode falar do Lucas Adolfo, conseguiu marcar 2 TDs na partida, dos 2 primeiros TDs, né, de corrida pelo Recife Mariners. O Lucas que já vai com 9 nessa temporada. Um dos destaques da Superliga Nordeste esse ano. E no finalzinho do jogo, últimos instantes, últimos segundos, o que mostra mais uma vez que o Mariners é um time que não perde a concentração, tem ficado lá o tempo todo, focado no jogo. Teve um excelente passe, né, do Drew Banks. Foi uma jogada interessante, porque era uma quarta descida para 25 jardas, onde na situação normal o time
dependendo da posição, tentaria um field goal, mas eles arriscaram a quarta descida, o Drew meteu um passe de 30 jardas para Ricardo Teixeira. Mas nada a ver com aquele... Não, eu sabia que você ia fazer essa piada. Não é o Ricardo Teixeira da CBF. É porque ele está muito velho para jogar. Com esse resultado, o Mariners fica cada vez mais forte na liderança, mas ainda não tem garantido o primeiro lugar do grupo. O Spectros tem poucas chances porque depende de si contra o próprio Mariners e também de diversos outros resultados. A gente vai falar no próximo bloco. A classificação do campeonato é essa que você está vendo aí na tela, começando pela parte de baixo aí, pelo Grupo Sul, continua estável. Você está vendo aí o Mariners desde a primeira rodada, continua em primeiro, né? Já está classificado, mas não tem o primeiro lugar assegurado. O segundo lugar é o Spectros, também já está classificado em segundo e ainda tem, como eu falei há pouco, uma pequena chance de classificar. O terceiro está aí o Vitória, com apenas uma vitória que foi contra o Sergipe Bravos, time que vai receber o próprio Vitória, eles vão se enfrentar lá em Itabaiana. Exatamente, lá em Itabaiana, o Sergipe vai experimentar novos ares. Vamos ver. O jogo não vai ser em Maruim. Onde? O jogo não vai ser em Maruim, o Sergipe vai testar esse novo. Você falou há pouco, né, lendo a matéria lá do problema que JC, tiveram nele com o estádio e tudo mais. Vamos ver como é que vai sair em Itabaiana. É uma coisa bacana essa experiência de levar os jogos para as cidades do interior, né? Porque é uma oportunidade nova para a população. Dar a conhecer o esporte em outros lugares. O Petroleiros fez isso ano passado, né? E deu bom resultado nele. Deu um bom resultado. Conseguiram talvez o maior público do ano passado. O que acontece nesse jogo? O jogo vai ser domingo, Sim, às 2h30 da tarde. Se o Vitória ganhar, ratifica com a terceira posição, fica garantido e tranquilo na Superliga Nordeste. Se o Bravos ganhar, os times vão ficar empatados e aí a gente vai ter que olhar aquele critério da força de tabela, né? Já que vai ter sido uma vitória para cada lado. E aí, fazer que vai entre eles. Situação semelhante ocorre no jogo do outro dia, que é segunda-feira. No outro dia, segunda-feira, se for domingo. Bravos recebe o Vitória no domingo, às 2h30, na segunda. No outro dia. Na segunda, feriado de 12 de outubro. Dia das Crianças, leve todo mundo para o estádio. Vai ser a experiência na NFL tem o Monday Night, a gente vai ter o Monday Afternoon da Superliga Nordeste. E o Recife Mariners vai receber no jogo de volta o João Pessoa Spectros. Vocês sabem, é um grande clássico, um grande confronto, reedição da última final, né? E vocês lembram muito bem, a abertura do campeonato, o jogo em João Pessoa, o Mariners foi lá no Almeidão, ganhou por 20-19. Acho que ainda tem sangue no olho esse jogo. Não entendi. E porque tem pessoas que ficaram aí entendi. por pouco. O time tem, como eu falei, uma pequena chance de se classificar em primeiro. Ele precisa vencer o Mariners e torcer por 3 resultados. Isso aí é quando é muita probabilidade. Torcer pro Pirates ganhar do Petroleiros em Mossoró, torcer pro Bulls ganhar do Caçadores em Natal e torcer pela Moeda. E torcer pela Moeda por quê? Porque se acontecerem esses 3 resultados dentro de campo, os times ficam empatados em todos os critérios. Aí, como você lembra muito bem, cara seca ou canto? Vai ter que decidir aí no cara ou coroa a classificação em primeiro lugar, se vai ser Mariners ou se vai ser Spectros. Vamos falar um pouquinho do Grupo Norte agora, que também tem uma situação similar. Também pode ser que a gente precise de moeda. É o seguinte, o Ceará Caçadores, você está aí percebendo, só perdeu um jogo que foi exatamente para o Mariners. Ele vem imbatível em relação a todos os outros seus adversários, né, vindo de uma goleada histórica frente ao Sergipe Bravos, está aí com 4 vitórias e 1 derrota. Em segundo lugar, um empate triplo. Empate triplo em segundo lugar. Os times estão, todos os 3, eu ia dizer ambos, mas ambos os 3. Ambos 3? Ambos os 3, não existe, né? Ambos é de 2. Os 3 estão com 2 vitórias, 3 derrotas. A força de tabela está igual para os 3 nesse momento, porém a última rodada reserva Bulls recebendo Caçadores em Natal e o jogo, que é um jogo de volta também, né? E o jogo de volta em Mossoró, Petroleiros recebendo o Pirates. Bueno. Para vocês de casa entenderem quais são as chances de classificação de cada time. O Caçadores já está classificado, já está em primeiro garantido. A segunda vaga é o seguinte, o Bulls. O que é que ele precisa fazer? Ganhar do Caçadores e torcer
Isso aí. Pro Pirates, ou seja, torcer contra o Petroleiros. Por quê? Porque no confronto direto ele perdeu pro Petroleiros. Já são dois times que estão torcendo a favor dos Pirates. Exatamente. É a maior torcida, já tem a maior torcida A do maior Pirates. torcida da última rodada é o Recife Pirates. O próprio Recife Pirates, ele precisa ganhar do Petroleiros. Sim. E torcer Pro Bulls perder. Por quê? Porque ele perdeu pro Bulls. Quando Ah. jogaram, certo? Então, ambos esses dois times, eles precisam ganhar e torcer para um outro resultado. Já o Petroleiros é o único que depende só de si Ou seja, só tem que ganhar. e que joga em casa. Então, por isso mesmo no programa anterior, o Amaury falou que, na opinião dele, era quem tinha mais chance de classificação. O Petroleiros só precisa ganhar do Recife Pirates, independente de qualquer resultado de Bulls e Caçadores, porque mesmo o Bulls ganhando, como ele bateu o Bulls, ele passaria no confronto direto. Sem considerar a questão de como os times vencem o campeonato, ou quem joga dentro, quem joga fora, tem mais ou menos chance, olhando a matemática mais pura e mais simples e mais fácil de calcular, o Petroleiros tem rigorosamente 50% de chance de classificar, Sim. enquanto que os outros 50% estão divididos entre 25% para o Bulls, 25% para o Muita Pirates. probabilidade, muita probabilidade. Deu para entender tudo? Acho que vou ter que trazer aqui a um matemático, vai me explicar e me mostrar a fórmula depois. Tá aqui a chuteira, o par de chuteiras, né, da Porto FA. Que para ganhar, vocês de casa têm que acertar o placar exato. Esse foi difícil. Por que eu tô dizendo isso? Porque ninguém acertou. Ninguém acertou. Mas então vamos falar de quem chegou mais perto. Não vão ganhar nada, mas é uma forma da gente valorizar aí a participação de vocês e encher um pouco de linguiça. O Diego Nascimento chegou bem perto mesmo do placar do Mariners contra o Petroleiros. O placar real foi 22-0 e ele apostou 21-3. Tantico assim. Mas teve um outro que chegou perto também. O Espíndola, é? Thiago Espíndola. Thiago Espíndola. E aí? Não me lembro qual foi o placar dele. O jogo do Spectros contra o Pirates, placar real 21-0 para o Spectros, ele jogou 28. Ele pensou que era um TD mais. Um TD a mais. Um TD a mais. E bueno, que vai ser? Teve bastante confiança ele. E o terceiro foi o João Neto. O João Neto acertou não, né? Ele foi quem chegou perto Mais perto de todos os pertos. dos outros dois jogos. Sim, dos sim, outros sim. dois jogos, né? A gente falou aí do Nascimento, do Espínola e o João Neto, ele apostou lá no no Caçadores contra Bravos, que foi 92-0, ele apostou 52-3. Você vê que o placar foi tão alto que quem chegou mais perto jogou 52, errou por 40 só. E o João Neto também jogou 32-17 no jogo Bulls contra Vitória, o placar real foi 47-21. Bueno, valeu um pouco mais de esmero, né? Parabéns, mas ó, pessoal, a chuteira tá aqui. Ainda tá valendo para a o gente só próximo vai dar jogo. quando alguém acertar. E tem que acertar o placar exato. Então ainda tá valendo. Ainda tá valendo. Vai ter, ó gente, a regra é clara. É. Vai ter que acertar o resultado exato. Temos aí mais 4 jogos na quinta rodada. Muito palpite para vocês darem. E estes são até mais prováveis de ser acertados, eu acho. Acho que vai ter alguém que vai acertar pelo menos um placar acerto. Vamos ver o que acontece. Ó, Relembrando para vou ter vocês, aqui, né? Mariners recebe o Spectros, Bravos recebe o Vitória e você já pode também arriscar, já pode chutar dos jogos do Grupo Norte. Bulls recebe o Caçadores, Petroleiros recebe o Pirates. Eu sinto que alguém vai ganhar, que depois eu quero que mande uma foto para nós fazendo feira no supermercado usando as botas do... Não? Mas gente, vocês que gostaram desse programa já sabem, podem aqui curtir, não é aqui, né? Ou aqui. Podem curtir aqui, Pode se ser, inscrever no canal aqui embaixo. Quem se inscreve no canal recebe o aviso que o vídeo está no ar antes de todo mundo. Sim, antes que eu ainda, porque eu digo, a ver que tem de novo no YouTube, já disse, caramba, já tem 120 views e eu nem sabia. Você pode também comentar, obviamente você vai querer ganhar chuteiro, ou então mandar uma pergunta pro Javier, mandar uma pergunta para mim, pro Amaury, ou... Cadê Sabrina? Cadê Sabrina? É isso aí, a gente se vê no próximo final de semana, já com os resultados do Grupo Sul, já com o final do Grupo Sul. Só não saberemos Quem são? o primeiro e o segundo entre Mariners e Spectros, porque eles precisam de resultados do Grupo Norte. Mas é isso aí, a gente se vê no próximo final de semana. Até lá. Tchau, tchau. Valeu. Essa parte aqui é dura e essa parte é flexível. Ela tem isso aqui, ó. Claro que debe ser. Ela tem isso aqui.
Course, por isso que a Maria pegou essa chuteira rápida. Ah, ele não é inteligente. Ele sabe inglês. Um pouco de